Ninguém falava nada, nem... Naquele primeiro momento, ninguém, não tinha barulho de ninguém. Era como se só eu tivesse acordado ali naquele, né? E aí eu comecei a chamar pelas pessoas e ninguém me respondia, começava a chamar por ele. E aí, tempos depois, foi quando eu comecei a ouvir as pessoas. Não era gritando, mas era tipo mesmo agonizando mesmo. Eu fico... Não tem como a gente imaginar essa situação de você se acordar e se deparar com o acontecido ali, com gente gritando, que eu digo, meu Deus do céu, é uma coisa, eu acho que ainda deve martelar, né? Não na mente ali. Descreva pra gente aí. Você acordou aí. Na realidade, quando eu acordei, tava só o barulho do motor, do ônibus ligado ainda, né? Quando eu ouvi a pancada por debaixo do som, eu ouvi a pancada no meu subconsciente, tinha acontecido um pneu, tinha estourado. Porque eu ouvi, né? Eu tava dormindo e aí eu fui bater do lado dele, né? Porque eu tava na janela, eu fui bater do lado, chamar ele para perguntar, né? Foi isso, foi um pneu que estourou, né? Só que não era, a gente já tava lá embaixo da ponte. Só que eu tava dormindo, eu ouvi só a pancada. Cara, é muito alto, velho. Eu ouvi só o barulho da pancada quando eu acordei, né? Eu tava desse lado aqui, eu fiz assim com a mão para bater nele, para perguntar, né? O que foi isso? O que foi isso? Estourou um pneu? Né? Quando eu fiz isso, eu não senti mais nada. Porque já tava, né? Já tava... E aí oxi. Aí comecei a chamar por ele, Wagner. Wagner. E aí, quando eu não comecei a entender o que estava acontecendo, aí eu comecei a me agoniar. Tu tava na sua cadeirinha lá? Eu tava na minha cadeira, só que depois do acidente virou, não tava mais na cadeira, né? Já tava jogado, onde já tava virado, né? Só que na minha cabeça tinha estourado um pneu só do barulho. E pra mim, eu continuava dormindo na minha cadeira. Pra mim, você fez assim, pra você tava na sua cadeira, mas não, tu tava... Poxa, tava tinha bolado lá no meio. Já tava bolado, mas agora você entendeu, né? Quando eu acordei, eu pensei que eu continuava na minha cadeira e procurou ele, fiz entendi. isso aqui pra chamar ele, né? Pra perguntar se tinha estourado o pneu. E aí, quando eu já vi aquele destroço já todo e tava muito escuro, né? E aos poucos a pupila foi começando a dilatar. Eu comecei a poder enxergar algumas coisas no escuro. Tava muito escuro. E né? barulho? Só o barulho do ônibus. Ninguém falava nada, nem... Naquele primeiro momento, não tinha barulho de ninguém. Era como se só eu tivesse acordado ali naquele, né? E aí eu comecei a chamar pelas pessoas e ninguém me respondia, eu começava a chamar por ele. E aí, tempos depois, foi quando eu comecei a ouvir as pessoas. Não era gritando, mas era tipo mesmo agonizando mesmo. Né? Eu ouvia ali meus amigos morrendo ali. Eu não vi, mas eu ouvia. Né? Um barulho muito ofegante da pessoa mesmo sem conseguir nem falar. E aí eu comecei a gritar. Até as pessoas que não estavam dentro, chamava pelo Léo, chamava pelo Amadeu, pelo Dandan. Nem as pessoas que não estavam dentro do ônibus, eu começava a chamar por elas, achando que estava todo mundo dentro do ônibus. E eu não tinha resposta de ninguém. Ninguém. E aí foi quando, tempo depois, o motorista, o Ferro, ele começou a chamar por mim, né? Suzy, você tá me ouvindo? Suzy, tá me ouvindo? Porque ele tirou todo mundo de dentro do ônibus. Ele tava ele fraturou a clavícula e ele tirou todo mundo de dentro do ônibus. Depois que ele tirou a última pessoa, ele desmaiou. Mas ele tirou todo mundo de dentro do ônibus. Sozinho? Com a ajuda dos populares ali, né? Eu me lembro que... Não ficou imerso em água não, né? Não, porque tava seco. Tava seco, Tava seco, era só pedra. Cara, uma estrada, aí vai acontecer num trechozinho pequenininho de uma ponte, é um negócio... Porque, na realidade, as pessoas falam que o ônibus já vinha se escorando, né? Saindo da pista, né? E quando chegou na cabeceira da ponte, não tinha mais aonde se apoiar. Não tinha acostamento. Não tinha mais acostamento, né? Já tinha...
Ah, entendi. Ele já vinha saindo da pista, só que tinha um acostamento, tinha uns barrancos. Sim. Aí quando chegou na ponte que ela só é a Isso. pista Aí ele mesmo do bateu na carro. cabeceira e era. E É. a cabeceira não suportou. Né? Aí o ônibus saiu quebrando a cabeceira da ponte e. Foi cochilo, foi? Rapaz, dizem que foi cochilo, outras pessoas dizem que foi animal, né? De fato, a única pessoa que vai poder dizer isso, né? Não sei se ele já falou sobre isso, é ele mesmo, né? Mas as Ele pessoas nunca falou sobre isso, não? Nunca viu. não, até por depois eu não vi ele mais. Foi? Não depois do acidente, né? Ele Eu nem sei, depois eu vou pesquisar. Eu nem sei se saiu alguma. Na época saiu alguma nota dele, alguma coisa, não, explicação. eu acredito que não. Mas aí depois a perícia foi olhar, porque disse que tinha desviado de um animal, né? E a perícia depois saiu que não tinha encontrado nenhum animal na região ali, na redondeza do acidente, né? Mas eu acredito, Suzy, eu acredito que foi um cochilo. É muito comum, né? Infelizmente é muito comum. Suzy, por que você fala com tanta propriedade? Por quê? A gente vinha de uma maratona muito grande de show. A gente pegou um São João aí, lasqueira mesmo, tocando todos os dias, 2 festas, 3 festas na noite, tocando todos os dias. E só tinha um motorista, né? Então, assim, eu brigava muito, né, em relação a isso. Gente, vamos colocar outro motorista, né? É muito cansativo. A gente andava sem... O ferro, ele nunca andava só na cabine. E, tipo, ia 2, 3 pessoas na cabine fazendo aquela algazarra, um sonzinho ligado. Mas nesse dia ele estava só. Ele nunca andou só. Esses anos todos que eu passei de Líbano, estou dizendo que tinha que tirar pau ou ímpar, porque a cabine ia com 2 ou 3 pessoas, sempre. Sentado na cadeira, sentado aqui do ladinho dele. Sempre. E ele era um cara muito divertido, então todo mundo gostava de andar com ele. Eu acredito que isso é comum nas bandas, da pessoa gostar ali de andar na cabine. Geralmente tem bandas que, tipo assim, não pode deixar o motorista só. Sempre, se alguém for sair, tem que acordar alguém, chamar alguém, bota pra lá, sempre revezando, mas nunca deixa só. É verdade. E ele nunca andava só. Eu já viajei pro Rio de Janeiro com um motorista só. 2 noites e 3 dias de estrada, um motorista só. Na época. É loucura. O incrível e o detalhe é que ele realmente nunca andava só. E quando a gente estava com ele, eu me lembro de um episódio, a gente estava no Piauí, e a gente vai passando dentro das cidades, né? E aí tem o quebra-mola ali naquela cidade, naquela zona urbana que vai chegando. E enquanto o ônibus passava no quebra-mola, ele cochilava. Como assim? Ele, cansaço. O ônibus dava aquela... Ele reduzia, né, para poder passar no quebra-mola, e ele cochilava, aí o Wagner batia em mim e dizia, olha, ele tá dormindo. Então eu falo dessa forma porque a gente presenciou muitas vezes. Ele dizendo que estava cansado, né? E era ele quem consertava o ônibus. Ele não deixava ninguém. Quem limpava o ônibus era ele, quem consertava. E ele tinha passado o dia inteiro. Ele estava no Juazeiro, ele estava no Iguatu bem cedo. Passou o dia todinho ali limpando, cuidando do ônibus ali, deixando ali para receber a gente. E na madrugada, como eu falei para você, o ônibus quebrou. Você lembra que eu falei, né? Que antes da gente viajar, a gente achava que já estava na estrada, a gente estava dormindo dentro do ônibus e o ônibus estava quebrado e ele consertando. Então, eu acredito que era uma maratona, era um rojão muito grande para ele na época. Certeza. E aí... Suzy, quando foi o momento que tu percebeu que tu tava... Brendinha? O momento que tu percebeu que tu não conseguiu andar, porque te tiraram do ônibus, botaram aonde? Na realidade, na beira do rio, assim? Como foi? Em cima, me tiraram porque era uma ribanceira, foi muito difícil, né, o acesso. Te levaram pra cima? Levaram nos braços 2 pessoas, sim, né, quando eles começaram a tirar o pessoal do ônibus. E colocaram na parte, na lateral, assim, né, no acostamentozinho. E eu não vi nenhum dos meninos, né. No mesmo carro que eu fui socorrida, tava o Wagner e o Nonato, batera. Né? O Nonato estava muito machucado, mas estava acordado, né? Porque o Nonato foi a última pessoa que faleceu. Né? A gente já estava no hospital, ele faleceu no hospital aqui, em Fortaleza.
E aí... E o Wagner já estava desacordado, mas não tinha nenhum machucado. O Wagner. Ele estava deitado do meu lado. E eu percebi que eu fraturei as pernas porque eu fui tentar me levantar. Foi aonde teve a fratura exposta. Na hora... Foi? A minha perna rasgou porque eu fui tentar me levantar. Né? E ali teve a... Obrigada, Brentinha. E aí teve a fratura exposta, né? E aí o Ferro perguntou, né, se eu conseguia levantar. Eu disse, vou tentar, eu tô bem, tô consciente, vou tentar levantar. Quando eu fui fazer força para levantar, foi a perna quebrou. Aí eu falei para ele, né, Ferro, quebrei minhas pernas. As minhas pernas estão quebradas. Só que assim, eu não sentia dor. Tu tentava, não conseguia, mas não tinha dor. Não, eu não sentia dor. A hora que eu senti dor foi quando, no hospital em Pedra Branca, foram colocar minhas pernas no lugar. Aí foi a hora que eu senti dor. Mas a hora que já estava quebrada, na hora que... Não sei explicar. É o sangue quente. Sangue quente, Deus anestesiando ali. Durante alguns momentos eu queria me apavorar lá embaixo. Porque eu estava no silêncio, só o barulho do ônibus e ninguém me respondia. E eu via que, como estava tudo escuro, eu via que estava à noite. Eu tinha ciência para acontecer um acidente, ninguém me responde. Será que morreu todo mundo? Será que só eu estou viva? E nessa minha agonia, eu queria me desesperar. E aí eu respirava fundo. Deus vinha e me acalentava. Tipo assim, se acalme aí, vai dar tudo certo. Toda vez que eu tentava entrar em pânico, eu não conseguia. Vinha assim um refrigério e me acalmava. Aí eu começava a chamar as pessoas de novo. Aí as pessoas não respondiam, ninguém respondia. Até o Ferro responder e falar comigo. Eu queria entrar em pânico, mas eu não conseguia, Arlinda. Tipo, parecia... Eu acredito que Deus estava ali, comigo ali, do meu lado ali, me acalmando, sabe? Porque eu não conseguia entrar em pânico. Vocês eram casados? Era teu marido? Era. Qual foi o momento que ele entrou em óbito? Foi no local mesmo? Não, ele morreu, estava indo para... Ele estava na ambulância, ele estava indo para o hospital de Quixadá. Quando ele faleceu. No caminho pro hospital. No caminho pro hospital ele faleceu. Mas tu ficou sabendo... Eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo uma semana depois. Uma semana depois. Foi. Como... Só que eu já sentia. Porque ninguém falava nada, não dava notícia. Porque assim, eu ouvia o zum 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 das pessoas no corredor do hospital. E eu ouvi quando uma pessoa disse que o marido dela teve um traumatismo. Eu ouvi assim. Ah, fulano de tal entrou em óbito da banda. Eu ouvia esses zum zum zums, né? E aí eu perguntava e os psicólogos vinham. Quando eu comecei a ver, gente, psicólogo demais querendo conversar comigo, eu disse, não, tem alguma coisa errada. E ninguém me dava notícia. Não, ele tá internado no hospital do Iguatu. Aí eu disse, mas ele não teve um traumatismo? Por que ele não está aqui no hospital referência do Ceará? Porque eu só fraturei minhas pernas e estou aqui. Por que ele não está aqui? Então eu começava a juntar uma coisa com a outra. Chegava, Joaci chegava, a minha mãe chegava, minha irmã, e todo mundo tentando assim, né? E eu dizia, não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, eu quero foto, quero ver que ele tá, mas na realidade eu já sentia que ele tinha morrido. E aí a bomba veio explodir quando eu ouvi uma das pessoas lá dizendo no corredor que o baterista da Líbanos morreu. Que foi a última pessoa a primeira pessoa que eu fiquei sabendo que morreu tinha a última, já tinha morrido 5 pessoas. Mas eu só fiquei sabendo, a bomba explodiu depois que eu ouvi, aí eu fui e disse assim, Nonato faleceu, aí comecei a ficar eufórica, comecei a ficar... Não tinha chegado notícia de morte ainda, não? Aí sempre que eu queria ficar
perturbada, aí vinham, davam um calmante, aí pronto, já dormia e isso se passou uma semana, só que aí eu ouvi, né? E aí, como eu ouvi, a minha mãe não pôde negar, né? Filha, o Nonato faleceu, tal. Aí foi quando o Joaci veio, com os psicólogos, todo mundo veio conversar comigo. Quando você estava aqui, estavam sepultando os meninos, aí foram explicar, né, essa situação toda. E foi um momento assim mesmo que a certeza, né? Foi a certeza, porque eu de fato eu já sentia que ele tinha morrido. Que ele, não que os outros, era a pessoa mais próxima, era a pessoa que dormia, que acordava comigo, né? O Wagner foi meu primeiro companheiro, foi o meu, né? Não foi o primeiro namorado, mas foi o primeiro namorado sério mesmo, né? Eu era criança ainda, né? E com pouco tempo que eu cheguei na banda, com 15 anos, a gente começou a namorar, né? Então foi meu primeiro companheiro, foi o primeiro tudo. Então a gente tinha uma ligação muito forte, eram 2 crianças. Acho que o Wagner, quando faleceu, acho que o Wagner tinha 18 anos, ou era 19, mais ou menos, não lembro muito bem. Então, aquela ligação, eu já sentia que ele não estava mais ali. Né? E aí foi quando eu ouvi o Tititi, que o Nonato tinha falecido, e aí foi quando reuniram as pessoas e vieram conversar comigo, contar o que tinha acontecido. Nisso tudo, tu passou um mês. Eu passei um mês internado. Aí tu chegou aí pra casa, e depois veio aquele episódio que você contou de te levar pra cantar. Foi assim? Isso, na realidade, a gente morava, eu saí, recebi alta e fiquei morando lá no hotel do Joaci, lá no centro. A gente ficou morando lá, eu, Léo, a equipe da banda, né? Até ele construir um prédio lateral e fez um apartamento para mim, fez um apartamento pro Marquinhos, né? Todo mundo tinha o seu apartamento ali. Ele fez uma casa para mim, pro Marquinhos, pro Léo. Então todo mundo morava lá. Nesse prédio que ele fez, inclusive ele também morava lá. E aí... O Marquinhos também foi bastante sério, né? O caso dele, né? O Marquinhos passou um mês em coma. Eu passei um mês internada, mas o Marquinhos foi um mês em coma. Né? Ali eu tava fora de perigo. O Marquinhos, se eu não me engano, o Marquinhos tem 37 pinos no rosto dele. O rosto do Marquinhos foi todo refeito. Foi. O Marquinhos teve que aprender a falar de novo. Foi. Né? O Marquinhos teve que fazer muita fisioterapia para poder voltar a falar, ainda mais cantar, né? É tanto que no DVD ele ainda canta com dificuldade. Sim. No primeiro DVD, né? Porque estava tudo muito recente ali. Aquele primeiro DVD ali, com a aparição de vocês, né? A situação do Marquinhos, como você falou ali, ainda se recuperando, e você também com a perna, tu é doido, aquilo ali ficou... Tava todo mundo esperando o retorno, e foi muito chocante, assim, ver vocês daquela forma ali. Esse foi só um trechinho do nosso bate-papo. Clicando aqui embaixo, você assiste o episódio na íntegra. Aqui em cima, você assiste outro corte. E nessa bolinha aqui, você se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo e me segue lá no Instagram, @ArlindoOrlando.